Que explicação, hein? Nossa, isso é fantástico, porque a gente tem uma doença, Wagner, que gera uma preocupação, para não dizer um pavor, dependendo das famílias. Porque a grande questão, a grande dúvida é: se eu tenho pai e mãe com Alzheimer, terei também? E se tenho a chance, como é que eu consigo diagnosticar isso? Então eu quero avançar nesse exame de sangue que fez com que você, mas junto de uma parceria, lógico, de entusiastas, né? Órgãos Uhum. entusiastas, desenvolvesse essa pesquisa. Eu consigo avançar para a família ou é um exame que diz respeito exclusivamente ao acometido pela doença degenerativa? Certo. Bom, então, a doença de Alzheimer, ela tem um componente genético importante, mas ela não é aquela doença que, claro, se tu tem um parente de primeiro grau que teve, aumenta o teu risco, mas ainda não é aquela coisa, assim, determinante. Pode ser que teu pai e tua mãe tenham tido Alzheimer, desde que tenha sido a variante esporádica e não a familiar, e isso é uma diferença importante. Os casos de Alzheimer genético, eles são basicamente menos de 1% dos casos e eles são causados por mutações e normalmente as pessoas já desenvolvem os sintomas pelos 40 anos. Então, não é o que a gente está falando daquilo que a gente vê de forma mais comum na sociedade, com conhecidos e familiares. Né? O Alzheimer, normalmente, ele vai aumentando o risco à medida que a pessoa vai envelhecendo, mas é diferente da forma genética. E como é que o exame de sangue assim pode ajudar? Então, como eu estava falando, a gente então acredita que o Alzheimer esteja muito associado com o acúmulo de duas proteínas no cérebro de maneira equivocada. Elas estão ali, têm uma função e de repente elas começam a se acumular como em grumos, em placas no cérebro e vão causando perda de função. O exame de sangue, ele ajuda a gente ver se essas alterações estão ali ou não. E por que isso é importante? Porque a gente sabe, a partir de muitos estudos observacionais realizados pelo mundo afora, que acompanham as pessoas ano após ano, coletam amostras e depois a gente pode analisar no laboratório, que essas proteínas elas começam a se acumular no cérebro em torno de 20 a 30 anos, em média, antes do começo dos sintomas. Então, o exame de sangue ele pode nos dar informação de que, por exemplo, e muito importante clarificar isso, ele está começando a ser adotado na prática clínica, mas por enquanto, em pessoas sem sintomas, a gente não recomenda o uso de exame de sangue, tá? A gente recomenda ele hoje em dia mais para a questão do diagnóstico diferencial, ajudar naquela pessoa que já está com problemas. Mas o que a gente já está vendo no contexto de pesquisa? Que pessoas que não têm nenhuma queixa cognitiva, ali pelos seus 50, 60 anos, podem começar a ter o acúmulo dessas proteínas e, de repente, poderiam estar indo ali fazer esse novo exame de sangue, que chama PTAL 217, e ter o exame alterado 20 anos antes de começar a ter sintomas. Então, é também assim, um grande desafio pensar como isso vai ser implementado e restringir bem, no momento, a paciente somente com queixas cognitivas. E quais são os próximos passos daqui para frente? Onde é que você pretende avançar e pisar para avançar nessas suas descobertas, Wagner? Bom, eu acho que uma das principais questões, por exemplo, pensando na nossa realidade brasileira, é que, por exemplo, antes eu comentei que já há umas 2 décadas, mais ou menos, existiam maneiras de que a gente podia fazer um teste que nos dissesse o que estava acontecendo com o cérebro daquela pessoa em relação ao risco do Alzheimer. Só que essas técnicas não foram adotadas de maneira disseminada no Brasil porque eram caras ou invasivas. Eu acho que agora um dos nossos principais desafios é implementar esse novo exame de sangue e realizar mais estudos na população brasileira. Nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, junto com o professor Eduardo Zimmer, que é meu orientador do doutorado, nós estamos coordenando um estudo que se chama IB Bioneuro, que é a Iniciativa Brasileira de Biomarcadores para Doenças Neurodegenerativas, que também conta com o apoio do Ministério da Saúde, e um dos nossos principais objetivos é mostrar, então, que esse exame funciona bem na população brasileira, para que ele possa começar também, num futuro a médio prazo, a ser implementado também na rede básica e também que a gente possa conseguir capacitar os profissionais, tanto especialistas quanto profissionais de atenção primária, eventualmente, a poderem começar a solicitar e disponibilizar esse exame para que possa ajudar, porque isso é uma coisa que a gente vê claramente nos estudos, em pacientes com queixas cognitivas,
seja um resultado negativo ou positivo, o exame ajuda muito a aumentar a confiança tanto do médico especialista quanto do médico generalista que está vendo um paciente com queixas cognitivas. Então, esse é o nosso principal desafio: mostrar que o exame funciona na população brasileira e implementar ele a larga escala e capacitar os profissionais que veem esses pacientes a interpretá-los e solicitá-los.